Olá, analista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Alicia Biotech. Eu sou a professora Alice e por aqui eu ajudo analistas clínicos a liberarem laudos de análises clínicas com excelência, com segurança e sem erro. Então, se você é estudante ou profissional de biomedicina, de farmácia, já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos vídeos que saem toda semana. Conteúdos relacionados à bioquímica, urinálise, hematologia, parasitologia, todas as áreas de análises clínicas. E sem mais enrolação, bora para o conteúdo da aula de hoje. Então, gente, eu trabalho nessa linha de diagnóstico baseado em exame laboratorial. Então, ferramentas de diagnóstico baseado em análises clínicas. O diagnóstico da dengue, ela pode ser realizado através de vários tipos de testes sorológicos, tá? Inclusive, a gente tem crescido vários testes novos, vários marcadores novos, para até trazer um pouco para vocês. E o hemograma também é uma ferramenta importante aqui pra gente. Mas o que acontece? A gente pode realizar, geralmente, testes imunológicos, são chamados imunoensaios, testes baseados nessa ligação de antígeno e anticorpo, né? Se você já assistiu minhas lives, minhas aulas sobre imunologia, você já me viu fazendo esse movimento aqui, que é chave e fechadura, que é anticorpo e antígeno. E aí, na dengue, a gente pode fazer esses tipos de ensaios. Deixa eu ver se o tamanho do slide tá ok. Então, imunoensaio, ele pode ser imunoensaio cromatográfico, que aí vocês conhecem, analista, vocês conhecem esses tipos de teste aí. Quem faz esse tipo de teste no laboratório? E aí, conta aí pra mim o que vocês fazem, se vocês fazem esse tipo de pesquisa aqui na dengue. E aí, nesses testes, por exemplo, cromatográfico, tem imunoensaio enzimático, tem o teste de ELISA, tem a quimioluminescência, tem vários testes que vão fazer a detecção dos anticorpos específicos, que pode ser o IgG e pode ser o IgM. Qual a diferença, gente? Vamos lembrar aqui qual a diferença entre IgG e IgM. Bom, o IgG, a gente vai fazer a detecção dos anticorpos de memória. Então, quando a pessoa já teve contato com a dengue, já teve essa infecção previamente. Agora, o IgM é quando o paciente está com a infecção naquele momento. Então, muitos casos, eu me lembro quando eu era criança que a gente fazia campanhas de divulgação falando sobre a dengue lá na escola. Então, eu já tive dengue quando eu era criança. Então, provavelmente eu tenho IgG para dengue, que eu peguei lá da minha infância. Eu me lembro, período de janeiro, período de março, aí, período chuvoso lá na minha cidade. Chovia muito, aí tinha muitos casos de dengue, a gente fazia essas campanhas. E aí eu tive dengue nessa época. Então, provavelmente eu tenho IgG para dengue. Agora, se eu tiver dengue hoje, eu vou desenvolver IgM, que é o anticorpo que é produzido durante o processo de infecção. Você está assistindo esse vídeo em 2024, essa é uma realidade. Para quem vai assistir esse vídeo no futuro, porque sim, minhas lives ficam gravadas, a gente está vivendo uma vacina, está começando a sair agora, acho que começou em janeiro de 2024, mês passado, a gente está em fevereiro de 2024, então começou uma vacina. Provavelmente no ano que vem, algumas sorologias vai ser de paciente vacinado com anticorpo por causa da vacina. Vocês estão ligados na parada? Então, hoje a gente tem IgG de infecções prévias. Num futuro próximo, a gente vai ter IgG relacionado à vacinação, tá? Mas IgG para dengues passadas, IgM para dengue no presente, tá? E aí, eles são específicos para os 4 sorotipos. Por quê, gente? O que acontece? A gente tem vários sorotipos para dengue. A gente tem 4 sorotipos, né? DEM 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 5, tem 4 só, tá? 4 sorotipos. E nesse tipo de teste sorológico, geralmente, ele pode fazer a detecção para os 4. Então, vamos supor aqui, estou querendo usar o exemplo da Stephanie. Então, a Stephanie, na infância dela, ela pode ter tido, vamos imaginar que no caso clínico, ela pode ter tido o sorotipo do vírus do dengue 1. E aí ela desenvolveu IgG para o 1. Agora, em março, ela pegou o dengue 4. E aí, o teste, ele ainda pode dar positivo para IgG. Porque ela vai ter o IgG do 1, ela não tem do 4. Porém, eu não sei se estou conseguindo ser claro, espero que esteja conseguindo. Então, a Stephanie teve a dengue 1, desenvolveu o anticorpo de memória, que é o IgG, e o teste vai marcar, porque ela já teve a infecção. Só que agora ela tá com 4, então o teste vai reagir também para IgM, porque ela está com a dengue, só que é outro sorotipo de vírus. Então, alguns testes você vai ver que vai dar IgG e IgM.
ou seja, ele já teve a infecção, provavelmente para um tipo de subtipo de vírus, de sorotipo, e agora ela vai ter um novo sorotipo, e aí vai dar IgG e IgM reagente. Isso pode acontecer. Depende do teste sorológico, tá, gente? Porque tem testes sorológicos que diferenciam o tipo, o subtipo de vírus. Geralmente não diferenciam. Geralmente a gente vai ter que fazer... Deixa eu colocar bem aqui, fixar um comentário do Instagram. Geralmente a gente vai ter todos os sorotipos, vai ser o mesmo teste sorológico. Beleza, deu para compreender ou confundiu mais essa questão da sorologia? Só para eu saber se vocês entenderam esses 4 sorotipos e a diferença entre IgG e o IgM. IgG de memória e de infecções passadas e o IgM para infecções atuais, infecções recentes. Caput, entenderam ou não entenderam? Vocês me falem aí nos comentários se ficou confuso, que eu explico mais uma vez. Quem sabe abro uma aba aqui e aí posso até desenhar para vocês entenderem melhor. Vocês devem se lembrar de um problema também que a gente tem com relação ao diagnóstico sorológico, é sobre os falsos negativos. Isso acontece, gente, porque tem um negócio que se chama janela imunológica. Então, janela imunológica é uma janela, é uma porta, né, que se abre. Não é uma porta exatamente, é uma data, uma semana. O que aquilo acontece? Entre o dia que você tem contato com o vírus da dengue e o dia que você começa a manifestar sintomas, que é a hora que você percebe que tá doente, que você vai buscar o posto de saúde. Então, peguei o mosquitinho lá, me picou na segunda-feira, mas eu só vou desenvolver sintomas na quarta. Os sintomas só começam na quarta, você vai no médico, porém ainda não vai ter resultado positivo. O resultado só vai começar a marcar a produção de anticorpos a partir do 5º dia útil. Dia útil não, a partir do 5º dia de sintomas, né? Já pensou? O sistema imunológico, não, hoje é domingo, não vai funcionar. Não é bem assim, né? Do 5º dia, tá? Então, passa 5 dias. E é por isso, olha só, é por isso que às vezes os médicos se baseiam no diagnóstico epidemiológico. Porque se, vamos supor, a Isabel que falou aqui pra mim, muito obrigada, Isabel. Ela chegou lá na segunda-feira, foi no postinho. Eu tive febre hoje, tive dor no corpo hoje, tô muito mal hoje. Foi lá com dor no corpo, febre e tal. Aí quando ela chega lá, se o médico solicitar a sorologia, vai dar o quê? Negativo. Porque a Isabel ainda não tem anticorpos produzidos. Só vai começar a dar positivo lá na sexta-feira. Essa é a dinâmica do nosso corpo, 5 dias após o início dos exames, tá certo? Então, por causa disso, gera muito falso negativo. Muito paciente você vai ver que vai ter dengue, vai ter um caso clássico de dengue, mas para os anticorpos, aqui a gente tá falando de anticorpos, tá? De detecção de IgG e IgM, ainda vai estar dando negativo. É um falso negativo que a gente chama, tá? Ana Carolina pergunta: boa noite, e quando o paciente está com dengue e chikungunya ao mesmo tempo? O teste diagnóstico depende. Tem alguns testes. É excelente essa pergunta da Ana Carolina, gente, porque tem gente que pode ter as duas condições ao mesmo tempo, tá? Principalmente em regiões endêmicas como no Brasil. O que pode acontecer? Se o teste, existe um negócio na bula de vocês, analistas, vocês comprou o teste de dengue, tá lá no seu laboratório, pega o teste, a bula e vai ler a bula amanhã, tá? Na bula do teste tem um ponto lá de limitações e reações cruzadas. Dependendo do tipo de teste, porque já vi marcas maravilhosas que não tem reação cruzada com outros marcadores, com outras arboviroses, que não marca dengue como chikungunya, não dá falso positivo ou falso negativo. Mas tem testes que tem reação cruzada, tá? Principalmente para alguns tipos de anticorpos. Principalmente para anticorpos. Não quer dizer que é somente anticorpos, tá? Mas pode acontecer, tá, Carol? Então, tem o teste sorológico, pode ser feito para dengue e chikungunya, né? Pode fazer os dois. Mas se fizer só o de dengue, pode acabar dando falso positivo para dengue, sendo que o paciente tem, na verdade, chikungunya. E aí, eu já puxo pro comentário da Camila, comentário dela aqui, perguntando: fala sobre o dengue NS1. Vou já falar sobre esse teste dengue NS1. Porque, gente, o que acontece? Aqui eu tô falando sobre o diagnóstico, quando a gente fala sorológico para detecção de anticorpo, IgG e IgM. O dengue NS1 é um teste diagnóstico para detecção de antígeno. Lembram aqui que eu falei? Então, nesse tipo de teste que eu tô mostrando nesse slide para vocês, é visando a detecção do anticorpo que o nosso corpo produz,
E aí ele leva 5 dias para produzir anticorpos que sejam detectáveis, que o nosso teste consiga detectar. Então, para IgG e IgM, esse aqui. O NS1 é um marcador do vírus. O NS1 é um marcador, deixa eu voltar aqui o slide, é um marcador de superfície do vírus, que fica aqui no vírus da dengue, tá? E aí, o NS1, ele é massa, Camila, por quê? Porque o NS1 não precisa de 5 dias para ele positivar. A gente pode ter a detecção do antígeno em menos dias, tá? Do anticorpo, entre 5 dias, pode ter até mais dias, gente, dependendo da janela imunológica de cada paciente. Mas o antígeno, ele pode reagir em menos dias, tá? E aí eu volto, ligo com a pergunta da Carol anteriormente, né? O NS1, ele é mais específico para dengue. Ele diferencia melhor dengue de chikungunya, tá? Ele diferencia. Por isso que esse teste de NS1, ele é bem melhor. É um marcador viral da dengue. Então, outros testes de diagnóstico que a gente tem. Bom, um desses é a presença do antígeno, que é o marcador para dengue. O antígeno NS1 tem vários tipos de teste, tá? Tem o teste rápido. O teste rápido é a imunocromatografia, o imunoensaio, só que aí vai ser direcionado para a detecção direta do antígeno, direta da dengue, desse marcador de superfície, que é do vírus. É uma proteína N, é o nucleocapsídeo que a gente fala, se não estiver enganado. É uma proteína que tem no vírus da dengue, tá? Como eu falei, ele vai dar resultados antes do 5º dia. Então, a diferença é quando eu faço detecção de anticorpos, eu vou fazer essa marcação, ela vai acontecer depois de 5 dias é que vai aparecer o positivo para anticorpo. E para a detecção direta do antígeno, a gente ganha no que a gente chama de sensibilidade. O NS1, ele é mais sensível porque ele detecta em menores quantidades, ele detecta mais rápido, tá bom? Aumento de transaminases. Sim, vocês conhecem as transaminases, gente? A gente tem 2 transaminases, são 2 enzimas que trabalham tem a transaminase oxalacética e que é a TGO, e a gente tem a TGP, que é a piruvato. TGO e TGP, ou também chamada de alanina aminotransferase, que é ALT, e a alanina aminotransferase, qual é a outra? Aspartato aminotransferase, que é AST, tá? 2 marcadores bioquímicos da função hepática, por isso que eu coloquei um fígadozinho bonitinho para você. O paciente com dengue pode ter TGO e TGP elevado. Como eu sou muito antiga nas análises clínicas, gente, eu tenho mais de 10 anos de bancada, então naquela época, quando eu estava na faculdade, era TGO e TGP. Hoje em dia, nos exames, é só a ALT e a AST, mas é a mesma enzima, tá? Só que ela ganhou um nome novo. Mas esses 2 marcadores hepáticos, eles costumam elevar em condições relacionadas a infecções virais, tá bom? Então, não é específico para dengue. Pode ter elevado porque a gente tem uma dengue, né, ou de algum outro momento em outro paciente, ou pode ser por um medicamento que ele tomou, pode ter sido por atividade física, pode ter sido por uma infecção prévia, né, ou por outras infecções. Não é muito específico, tá bom? Certo. Em casos graves, a gente pode ter uma elevação do comprometimento hepático, e aí pode levar a uma elevação do tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcialmente ativada, que é o TAP, né? O TP. Aqui é o TTPA, que são provas de coagulação. Fibrinogênio diminuído, ou a hipoproteinemia, que é a diminuição dos níveis de proteína plasmática. São outros marcadores bioquímicos que podem estar elevando, na verdade estão diminuindo, né? Diminuição de proteína. E esse aumento de tempo é porque a gente tem menos TAP, menos protrombina circulando e tem menos tromboplastina, que são esses marcadores da prova de coagulação. Tem aula no canal com tudo sobre o TAP. Então, se depois você quiser continuar estudando um pouco mais sobre o TAP, procura aqui a live no canal. Vou pedir pra gente deixar a tag aqui em cima para quem for assistir a gravação. E eu me despeço por aqui. Fico muito agradecida pela atenção de vocês. Não esquece de dar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E se você quiser aprender lá de análises clínicas com segurança e sem erro de verdade, entre no meu grupo de mentoria, que é o 10 anos de análises clínicas. O link para acessar tá aqui embaixo. São mais de 180 aulas gravadas, grupo de tira dúvidas no WhatsApp, reuniões ao vivo comigo de mentoria, material de apoio e muito mais. Conheça o 10 em 1 acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá!